Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 27 de outubro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,66%, conseguindo se aproximar ali bem da máxima do topo anterior, 64.691. Ainda continua dentro de uma característica de um movimento de baixo, de correção. Enquanto não romper aqui esses 64.691, ainda está dentro dessa característica. Na hora que romper isso aqui, desmonta totalmente e entra num movimento ainda de subida, de poder testar efetivamente 65.000 a 66.000 pontos, patamar mais relevante de resistência. A perda da mínima de hoje é que representaria ainda mais a chance de correção aqui, mesmo sendo uma correção um pouco mais bagunçada, mas enfim, uma correção que pode acontecer mesmo dentro de uma tendência de alta, uma correção mais no tempo, fica mais um movimento mais lateral do que um movimento mais de baixo. Mas o Ibov, dentro do que apresentou no pregão de hoje, olhando até pelo G60, fica olhando principalmente pelo intraday, fica com um caminho mais provável para cima de poder romper aqui essa barreira. Depois disso, o mini índice, na realidade o mini índice eu não cheguei a recomendar a operação no pregão de hoje, eu recomendei no mini dólar. Então, partindo aqui para o mini dólar olhando para o gráfico de 10 minutos, recomendação primeiramente foi aqui na ponta compradora, o ativo gerou um movimento muito forte para cima, revertendo toda uma tendência de baixa ali no gráfico de 10 minutos, depois gera aqui uma correção, dentro dessa correção, olhando para o G60, depois desse forte candle de alta, minha expectativa era de poder pegar um movimento que poderia ainda se estender mais para cima. E aí fiz uma primeira tentativa aqui, numa compra nessa operação da máxima desse candle, que começou até razoavelmente bem em termos de oscilação e depois volta, fecha aqui embaixo, não ficou tão bem, mas eu mantive o stop aqui, na realidade eu reposicionei o stop aqui logo para baixo da mínima desse ponto, desse fundo, e o stop foi acionado aqui na sequência por este candle aqui de baixo. Então ele foi acionado com uma perda de 0,14%, capital total menos 0,17% foi a redução. Depois disso, como eu já tinha dito, minha expectativa era ainda que a perspectiva maior, a probabilidade maior é que tivesse algo mais para cima. O gráfico diário já dentro do movimento de subida. Então era essa a minha expectativa. Por esse motivo, recomendei nova entrada na superação da máxima desse candle. Essa entrada já deu certo, gerou aqui um movimento para cima. Começou um pouco travado, mas depois ganhou um pouco de força aqui para cima. Mantive a posição. E quando esse movimento já gerou um certo movimento bem visível aqui no gráfico de 10 minutos, e ele não consegue romper aqui para cima e começa a travar nessa região dos 161, era 361, 361,50, eu optei por encerrar essa posição no mini dólar. Então foi uma posição que já gerou ganho de 0,17%, capital total mais 0,21%, um pouco acima do que foi a perda da operação anterior. Depois disso vem para baixo forte, gera ali algo semelhante a um topo, um pivô de baixo, um topo descendente aqui, um pivô de baixo, mas eu ainda fiquei com a expectativa que estava um pouco mais para cima. Depois que faz essa reação e gera uma correção aqui, eu já recomendei uma entrada aqui logo depois do fechamento desse candle. Essa entrada foi executada logo na sequência, quando vem aqui um movimento para baixo, ela foi executada aqui na sequência, visto que quando eu passei a entrada já estava aqui, já tinha efetuado o rompimento e estava recuando. Então essa entrada foi devidamente executada. No primeiro momento deu uma cara que acionar o stop da posição que eu tinha reposicionado aqui para 354, mas felizmente terminou não acionando o stop, ganhando força para cima. E quando chegou aqui nesse patamar de resistência, minha expectativa, eu estava ainda dentro da posição, porque que ela deslanchasse logo para cima nesse candle. Como ela não chegou, começou a travar ali na região de 165, 165,50, eu optei por encerrar essa posição aqui nesse candle, com um ganho de 0,25% na operação, capital total crescimento de 0,31%. Então, o máximo que poderia ter feito, segurado um pouco mais e encerrar aqui na formação deste candle. Não mais do que esse candle, que já teria dado bastante aí o tempo da posição que eu gostaria de ter mantido. Então, enfim, um dia interessante em cima do mini dólar. Na sequência, temos então vamos falar agora das ações. PETR4. Dia ali travado, menos 0,06% travado no fechamento, né, que foi lá em cima, superou essa máxima. Então, se esse ativo vier aqui para baixo, eu vou, para mim a correção está ainda aqui desse ponto, se vier aqui para baixo. Se romper a máxima do pregão de hoje, já não está mais dentro do movimento corretivo, já engatou realmente um movimento de alta. Mas dentro da característica do que foi esse pregão, esse candle aqui, fica ali com essa possibilidade de ter uma correção um pouco maior aqui para baixo. Mas o fato, olhando para o G60, ainda pelo G60, enquanto não perder esse último fundo ascendente aqui, a expectativa maior pelo intraday
é que a Petro consiga justamente se configurar num novo movimento de subida aqui, conseguindo romper essa região, a máxima de hoje, 18,49. Mas para swing trade ainda não vejo alternativa de compra para Petro, seria mais buscar a operação num gráfico intraday. Na Vale 5, dia de queda, 0,38%, leve e baixa. Um candle aí que pode chamar um contra-ataque, abre com gap de alta e volta para o fechamento anterior, até um pouco abaixo do fechamento anterior. E se a gente considerar todo esse movimento de subida, faz mais sentido para a Vale ter alguma correção desse movimento de subida. Quando eu falo correção, não necessariamente ter movimento forte para baixo. A correção pode acontecer aqui e ficar um movimento mais travado depois dessa grande força compradora que apresentou aqui. Mas enfim, para buscar a operação com a melhor relação risco-ganho, que eu já comentei isso ontem, em termos de swing trade, para mim, para minha metodologia, é necessário ter alguma correção no tempo ou no preço de todo esse movimento de subida. Na sequência, temos aqui para falar de outros ativos. FBR3, optei por encerrar a posição da FBR3 comprada no pregão de hoje, visto que ela no G60 ela veio aqui para romper essa região de 24,70, que ela já tinha batido 24,80 na realidade, já tinha batido aqui nesse patamar. No pregão mesmo, bateu, voltou, e quando ela rompe, que ela não deslancha, gera um candle de definição. Já fiquei voltado para encerrar essa posição e encerrei logo na sequência, com um ganho na fibra de 3,22%, capital total um crescimento de 0,51%. Então, posição encerrada, mas é um ativo que segue em tendência de alta. Expectativa é que, se gerar movimento para baixo, pode gerar nova possibilidade de entrada. Sula 11 fechou em alta, não vou chegar a mostrar aqui, mas seguimos dentro da posição comprada. Passei compra em BBSE3. BBSE3 é um ativo que está em tendência de alta, já tinha falado nas últimas análises, ativo que recuou, bate em dois topos anteriores e gera aqui uma sinalização de fundo ascendente na superação da máxima desse candle. Então foi uma operação que foi executada, mas não ganhou força no pregão de hoje. Fechou até com perda de força, deixando essa sombra superior, uma alta de 0,74% no dia, mas foi uma operação recomendada na BBSE3 em 31,79, com stop em 31,02, logo abaixo aqui da mínima desse fundo, e objetivo em 33,33 com risco de 2,42%. A outra operação recomendada, a Embraer, agora no período da tarde. A recomendação da Embraer foi aqui quando ela veio para cima desses 15,97, era um ativo que eu já estava atento para uma compra. Só que quando eu estava avaliando o início do pregão, perdeu força e depois aqui no final que gera dois bons candles no G60, rompendo uma barreira importante aqui no gráfico de 60 minutos e volta até para testar agora essa região de antiga resistência. Então isso me motivou a buscar uma compra na Embraer, na expectativa que gerou esse movimento de subida, gera uma correção aqui e rompe, e a expectativa seria de ter algo aqui para cima. Vamos ver se ela confirma aí a partir do próximo pregão. Fato que é um ativo que recomendei a entrada ali em 15,99, foi executado até um pouco mais abaixo, que quando eu recomendei ela estava recuando, 15,51 o stop e objetivo em R$ 16,95. O fato que se a ação volta, depois de ter feito esse ensaio para romper, voltar para baixo da mínima pregão de hoje já não seria algo interessante. Posso até buscar um encerramento ali nos 15,64, dependendo do que acontecer no próximo pregão, mas a expectativa é que ela venha para cima. E por último, a Ambev. Ambev, recomendei compra na Ambev se superasse a máxima do pregão anterior, não fez isso. Mas vou manter aí essa recomendação, avaliando a abertura do próximo pregão, visto que a máxima do pregão de hoje é a mesma do pregão anterior, R$ 19,62, entrada em 19,63, só passando aqui os valores, 19,63 com stop em 19,30, objetivo em 20,29 com risco de 1,68%. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.